A maioria dos filmes retratam a vida em um castelo medieval como se fosse as mil maravilhas e repleto de riquezas. Porém, viver em castelos medievais não significava apenas se entregar em banquetes ininterruptos, ser entretidos por palhaços e assistir a torneios esportivos extravagantes. A vida nos castelos medievais era repleta de cômodos escuros e sombrios, com pouca higiene e aquecidos por fogueiras sufocantes. Embora a classe alta se deliciasse com algumas das melhores comidas e bebidas da Idade Média e tivesse um pouco mais de privacidade do que os servos, certamente havia muito pouco conforto na vida em um castelo medieval. A vida durante os tempos medievais não era nenhum deleite, mas eles procuravam se acomodar da melhor forma. Começamos o nosso tour pelos corredores e banheiros dos castelos medievais. Talvez seja pela falta geral de higiene entre as pessoas, mas os castelos cheiravam muito mal. E certamente não ajudava que os banheiros não oferecessem privacidade, e que também não havia nenhum lugar para descartar o lixo além de uma fossa no subsolo dos banheiros. Nem sempre era fácil limpar-se, já que era muito difícil conseguir água potável e uma banheira. Além disso, doenças e infecções eram comuns entre as classes mais baixas, e, embora os ricos pudessem facilmente pagar pelos melhores cuidados médicos, os remédios não eram muito eficientes no combate às doenças. E na hora do aperto, como será que era o banheiro dos castelos? Na era medieval, não tinha um banheiro como conhecemos atualmente, de uma forma individualizada e com encanamento para água e esgoto. Então, você tinha que fazer as necessidades em um banco comprido com muitos buracos para muitas pessoas. Os resíduos caíam em uma fossa, e isso era o fim de tudo. Aliás, não havia divisões e privacidade. Então você provavelmente estaria à vista de todos os seus amigos e vizinhos enquanto fazia suas necessidades. E como não tinha celular para ficar olhando enquanto estivesse no banheiro, talvez fosse bom ter alguém com quem conversar enquanto estivesse ali no banheiro. Mas fora brincadeira, é difícil dizer exatamente como as pessoas se sentiam sobre o processo, porque os padrões atuais de privacidade e higiene simplesmente não se aplicavam naquela época. Por fora, os castelos podem parecer fortalezas, mas as plantas grandes e abertas no interior deixam pouco espaço para a privacidade, especialmente se você fosse um criado. O senhor e a senhora do castelo quase certamente tinham aposentos privados para se vestir e se banhar, mas todos os outros que moravam dentro das muralhas do castelo eram forçados a passar seus dias e noites na companhia constante um do outro. Era tão escuro e sujo na maioria das áreas do castelo que podia ser bom ter outras pessoas por perto para se aquecerem. Ou talvez essas pessoas tenham encontrado outras maneiras de se manter aquecidos. Entretanto, vale lembrar que durante a Idade Média, as pessoas tinham relações sexuais com o propósito de procriar. Isso significava que até mesmo ter pensamentos inadequados sobre seu próprio parceiro era considerado um pecado, como já explicamos em um vídeo aqui no canal. Como o castelo era uma imensa fortaleza, cheia de cômodos e áreas, era necessário um grande contingente de funcionários. Havia muitos servos para cuidar das tarefas do castelo, bem como gerações de famílias de lordes e damas que viviam em qualquer castelo. Eram necessários quase 100 pessoas para cuidar do funcionamento diário de um castelo. Mas claro, esse número dependia do tamanho do castelo. Isso tornava os aposentos apertados. Já para os empregados e parentes, isso significava uma total falta de privacidade. E para esse tanto de gente, não tinha nada de conforto. Os castelos mais elaborados eram construídos com pedras, e a maioria deles foi construído com a defesa dos inimigos em mente ao invés do conforto. Isso levou a gigantescas fortalezas de pedra com janelas pequenas e estreitas. A pedra não era exatamente propícia para deixar o calor entrar e as pequenas janelas deixavam entrar muita pouca luz do sol, deixando a maioria dos ambientes do castelo extremamente escuras e frias. Imagine os quartos dos criados que deveriam estar nas áreas mais profundas e escuras do castelo. As doenças que acompanham os ambientes úmidos e frios eram comuns entre os criados e eles tinham pouca defesa contra essas doenças. Além disso,
Ambientes escuros, úmidos e frios são terreno fértil perfeito para mais do que algumas coisas horríveis, e os ratos são uma dessas coisas. Assim, quem morasse em um castelo, por padrão, viveria cercado por ratos. Embora os moradores de castelos possam ter se acostumado a compartilhar sua casa com ratos, já que eles eram bastante onipresentes na época medieval, eles ainda tinham muito medo deles. Os pequenos roedores de olhos redondos sempre fundiam medo nos corações de seus relutantes companheiros de quarto. Além disso, os ratos eram uma das formas mais baratas e eficazes de tortura medieval. Essas, por sua vez, eram realizadas em alguns castelos. Os prisioneiros muitas vezes eram mantidos nas áreas mais profundas e escuras de um castelo medieval, e as condições eram muitas vezes deploráveis, já que certamente não havia defensores dos direitos dos prisioneiros na Idade Média. Frequentemente, os prisioneiros eram detidos por motivos políticos, e, caso o senhor ou a senhora do castelo considerassem adequado, o prisioneiro poderia ser torturado. Havia uma série de maneiras pelas quais os medievais torturavam seus prisioneiros, mas uma que se destaca era o ato de inserir um rato no corpo da pessoa. E daí em diante, você é capaz de imaginar o que acontecia. A tortura não se destinava apenas a atormentar o prisioneiro, mas também a purificar a alma. Muitos acreditavam que a única maneira de purificar o corpo de seus pecados era por meio da dor. Portanto, você iria querer pensar duas vezes antes de infligir uma lei em uma cidade medieval, a menos que você buscasse aquele tipo de dor pela purificação. Quando sobrava um tempinho ou tinha alguma data festiva, a galera dos castelos tinha sua forma peculiar de comemorar. As bebidas alcoólicas eram as preferidas durante as refeições na Idade Média. O alto escalão da sociedade medieval tinha sua escolha de vinho, cerveja ou destilados, mas os servos eram mais propensos a pegar qualquer coisa em que pudessem colocar as mãos. Curiosamente, o álcool era uma espécie de necessidade durante aquela época, porque a água era frequentemente suja e, portanto, intragável. Embora as pessoas soubessem que podiam simplesmente ferver a água para purificá-la, ela ainda era considerada uma bebida de baixo prestígio. Era comum que as festas e banquetes fossem bem elaborados, contando com refeições fartas. A menos que você estivesse preparando a refeição, você festejaria com os amigos com bastante regularidade. A distribuição das pessoas na mesa de refeição levava em conta a relação com o nível de importância de cada indivíduo. O senhor e a senhora se sentariam à cabeceira de uma grande mesa de madeira, enquanto o pessoal que trabalhava no castelo ficaria sentado na parte de trás, fora da vista dos convidados. Todas as pessoas que moravam no castelo tinham trabalhos a fazer. O trabalho principal era se certificar de que o senhor, a senhora e seus muitos membros da família estivessem bem alimentados e confortáveis. Mas eles também tinham que cuidar das tarefas diárias no castelo. Já o senhor e a senhora cuidavam dos assuntos políticos e tomavam decisões importantes sobre a terra e a proteção do castelo. E por último, qualquer castelo medieval respeitável precisava de uma coisa muito importante: uma capela, onde o senhor e sua família pudessem assistir à missa matinal. Muitas vezes, a capela seria a única outra sala além do grande salão para formar a estrutura do castelo. Às vezes, a capela seria construída em uma forma de cruz, com um grande salão retangular e uma antessala que poderia ser posicionada em ambos os lados. Algumas capelas realmente chiques foram construídas para ter 2 andares, para que o senhor e seus parentes pudessem ficar acima do povo comum. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas: tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!